Olá, pessoal, boa noite. Nossa live mais cedo hoje. Porque depois eu tenho um compromisso e amanhã estou viajando para um congresso internacional de sexualidade. Então, conforme eu prometi, vamos hoje bater um papo sobre carência afetiva. Homens e mulheres, atentos, porque eu vou conversar com vocês. Papo sério, não esse mimimi que fala de você tá carente, não sei o que, vai arranjar alguém. Não tem nada a ver, gente. Vocês sabem que quando eu vou falar com profundidade. Vou falar sobre um tema da maior importância, que envolve boa noite. Sintam-se todos super bem-vindos à nossa live. Boa noite para todos. Vou gravar essa live, ela vai ser gravada porque vai para o canal do YouTube, porque eu vou abordar um tema da maior importância e interesse de várias pessoas. Então, eu não vou ficar toda hora parando para dar boa noite. Sintam-se super, super, super bem-vindos para a live. Prestem bastante atenção, porque o assunto promete hoje. Vou traçar um histórico de várias coisas importantes, tá certo? Então, primeira coisa para começar. Vocês sabem a origem da carência afetiva, o porquê que a gente se sente carente em determinado momento, em determinado dia, em determinado período da nossa vida? Vocês sabem o que acontece e por que a gente às vezes se sente carente? Então, vamos lá, vamos começar já com um assunto quentíssimo. A carência afetiva, ela vem do fato da falta. A gente começa a sentir uma falta. E essa falta não é uma falta física. É isso que vocês precisam, nesse momento, ficar bem atentos. A gente percebe como se fosse uma falta física. Mas a falta não é palpável, não é física. É uma falta na nossa alma. É uma falta inconsciente. Está lá na nossa memória afetiva mais remota. A falta que a gente sente pode ser por N motivos. Eu vou dar alguns exemplos, mas vocês não se restringam aos exemplos que eu estou dando para vocês. Então, pode ser que você, em determinado momento da sua vida, se sinta carente porque terminou um relacionamento qualquer que seja, que gostava, que não gostava, mas que estava acostumado, mesmo aquele relacionamento que brigava o tempo todo, que era um inferno na sua vida, de repente rompeu e aquela falta da familiaridade, até da briga, do dia a dia, da conversa, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, do como está, o que foi que fez, comeu o quê, vai comer o quê. Sabe essa rotina que vocês tanto se queixam nos relacionamentos? Pois bem, essa mesma rotina, quando ela não existe mais na vida da gente, causa uma carência. Vou dar outros exemplos. Às vezes, você sente uma carência por você não estar realizando determinada coisa que você vinha realizando na sua vida. Pessoas que se aposentam, elas sentem uma carência que elas não sabem de onde vem. Parece incrível. Inicialmente, aquela felicidade de se aposentar. Eu quero, não aguento esse trabalho, que saco, não aguento mais, 30 anos. No dia seguinte, tudo é lindo, são flores, você acorda à tarde, você dorme até a hora que você quiser, você vai para onde você quer, aí você faz uma viagem, você volta da viagem e, de repente, a falta da rotina, a falta de você não saber o que você vai fazer no dia seguinte, você acorda e não sabe. O que valia antes já não vale mais, porque você não tem aquele local que você ia todos os dias e você deixou de frequentar aquele ambiente. Isso, por si só, causa um buraco emocional, uma falta. E por que a gente sente essa falta? Não só relacionamento e trabalho, tá, gente? A gente sente carência também por causa da nossa flexibilidade, do nosso ciclo hormonal. Tem hormônios que interferem diretamente no nosso humor. Eles podem fazer com que você se sinta mais borocochô, mais baixo astral, menos animado, mais desmotivados.
E isso aí, só esse fato de você estar banhado no seu cérebro por esse neurotransmissor ou por esse hormônio que muitas vezes ele causa essa baixa, essa desmotivação, você linka aquilo a um outro momento que você viveu na sua vida, que você se sentiu exatamente dessa. Oi, gente, voltei, foi uma ligação que entrou, perdoem. Entrou uma ligação e eu interrompi. Então, essa falta que a gente sente, essa falta que acontece quando você não está conseguindo dar conta de algo que você gosta, o que você estava acostumado. Às vezes você nem gostava, lembre-se, mas você estava habituado, era um hábito, o seu cérebro se habituou a fazer aquilo, a sentir aquela sensação, a sentir aquele gosto. Então, por exemplo, você está acostumado a sempre comer determinada coisa. E aí, o que acontece? Você, de repente, não tem mais acesso àquilo. Ou por uma dieta, por exemplo. Uma dieta que restringe açúcar, que restringe carboidrato. A falta do carboidrato não é bom, não é legal. Você precisa em pequena quantidade, mas a maioria dos elementos tem carboidrato. Você não precisa, para além do que os elementos já têm de carboidrato, ficar adicionando açúcar branco, principalmente, porque é muito prejudicial para a sua saúde. Porém, você acostuma, porque ele causa no cérebro uma sensação, um ambiente de satisfação. O açúcar, ele deixa você com aquela sensação que as crianças, os bebês sentem depois de mamar. O açúcar faz você ficar se sentindo meio molinho, meio relaxado, meio satisfeito. Então, se você está passando por uma restrição dietética de açúcar, ou mesmo porque você mudou seus hábitos, você pode provisoriamente sentir essa falta. Então, toda carência, a princípio, é uma falta, tá? Então, vamos continuando para vocês irem entendendo o que essa carência pode fazer na vida de vocês de mal. Quando a gente sente essa carência, seja por que motivo for, por uma separação, por uma viuvez, por não tá longe de casa, morando em outro lugar, morando sozinho, ou porque tá na fase do ciclo hormonal, que ela, por exemplo, pode ser na TPM, tensão pré-menstrual das mulheres, pode ser no climatério, que é o período que antecede a pausa da menstruação, a menopausa, menomenstruação, pausa parada. Então, antes da menopausa vem o climatério. É aquele clima enlouquecedor que a mulher sente calor, que sente isso, que sente aquilo. Então, nesses períodos em que existe uma baixa hormonal, você também pode sentir uma certa carência. Privação por causa de dieta, separações, lutos, aposentadoria, ou mesmo quando você está há muito tempo sozinho, sem namorar, sem ter uma relação sexual gostosa, com orgasmo. Relação sexual por relação sexual sem orgasmo não traz compensação interna, afetiva, não deixa você, digamos, com a sensação de bem-estar. Vai fazer com que você fique mais excitado e frustrado. Existe uma excitação, não existe o orgasmo, existe uma frustração, uma baixa, uma queda. E é isso que pode fazer você sentir uma falta eterna carência afetiva. E você quer sempre mais e mais e mais e nunca consegue se sentir satisfeito ou pleno. A carência, ela faz com que você busque coisas. Tem pessoas que, para resolver uma carência afetiva, costumam sair para as compras. Isso é muito comum, principalmente com mulheres, porque as mulheres, elas gostam muito do consumo, de consumir, de comprar. As mulher, gente, é um bicho caro, vocês sabem, não é? Mulher não é um bichinho barato, é um bichinho caro. Quem gosta de mulher, quem é mulher, sabe que mulher é um bichinho caro. E mulher gosta de consumir, porque ela precisa se sentir cada vez mais agradável, bonita, se sentindo satisfeita, plena, desejada. Então, as mulheres costumam, claro que tem homens também que acontece isso, mas na maioria as mulheres costumam elas sentirem mais carência afetiva do que os homens. E o que acontece com isso? Elas vão mais às compras. Então,
tem que ter cuidado, porque às vezes você está consumindo muito e você, quando vai ver, é por causa de uma carência afetiva. A outra coisa que acontece muito, por exemplo, com homens, é eles usarem drogas. Drogas como, por exemplo, abusar do álcool, abusar do cigarro, abusar de drogas ilícitas como a maconha, a cocaína, o LSD. Essas drogas, elas meio que compensam a carência, porque durante o período que você está drogado, dopado, você não está sentindo nada, aparentemente, porque o preço que você paga depois é muito maior. Claro, a gente sabe, o preço que a gente paga por a gente viver ou dopado, ou drogado, ou anestesiado nas nossas emoções, por não aceitar a nossa vulnerabilidade, por exemplo, muitas vezes a gente está vulnerável e a gente não aceita, a gente não dá conta, não aceita que a gente é vulnerável a determinada situação, ou a determinadas pessoas, ou a gente mesmo está passando por um momento de vulnerabilidade. E o quanto menos a gente aceite essa vulnerabilidade, mais a gente se sente carente, mas a gente quer suprir, compensar essa falta. Então, vamos lá. A carência afetiva, a princípio, é uma falta. Agora, vamos entender por que a gente, muitas vezes, não se dá conta que a gente está caindo nesse ciclo de carência. Isso porque a carência afetiva, ela remete a um período da nossa vida, da nossa infância, quando nós éramos muito pequenos, bebês mesmo. Quando nós éramos muito pequenos, bebezinhos, a gente se sentia muito carente quando demorava de mamar, demorava de ser tocado, carregado na mão, tirado do berço, quando a gente deixava de ser trocado as nossas fraldas. Essas coisas faziam com que a gente se sentisse inseguro e carente. O bebê, a carência vem do bebê. E depois o bebê gravou isso no cérebrozinho dele. Ele gravou aquelas sensações de fome, de não satisfação, do soninho, de não satisfação do toque, do toque carinhoso, da não satisfação das suas necessidades básicas por ter ficado muito tempo molhado ou com cocô. E essa sensação desagradável que o bebê sente fica gravado na memória dele. Essa sensação que o bebê sente, que fica gravado na memória dele, vai sendo atualizado todas as vezes que o bebê e a criança, até 2, 3 anos, quando ela não tem a mínima consciência de que ela é um sujeito e que a mãe é outro sujeito, tá? Ela ainda acha, até os 2 anos, que ela e a mãe é uma coisa só, ela confunde. Horas ela acha que a mãe é ela e ela é a mãe, e ela não entende porque aquela separação, quando a mãe, por exemplo, tem que passar o dia todo ou trabalhando ou na mesma casa, mas cuidando de outros filhos. E é por isso que eu digo que ter um filho atrás do outro nem sempre é uma coisa bacana, porque a criança não compreende que ele não tem aquele tempo para o cuidado devido dele. Então, pode ser uma criança que fique muito carente, muito ciumento, porque a criança não compreende por que a mãe não está dando a devida atenção a ele. Claro, a gente não tem que ser escravo de filho, não, mas tem que entender que o bebê é inconsciente, ele não entende, ele não compreende isso. Então, o bebezinho que está no bercinho lá, e eu vou depois vir mais para trás e vou trazer das nossas memórias afetivas quando a gente estava no útero das nossas mães. Mas primeiro eu quero trazer para você de quando o bebê já tem um cérebro que é mais ativo. E esse cérebro ativo faz com que ele fixe as memórias afetivas, tanto boas quanto más, desagradáveis. Então, todas as vezes depois, quando, por exemplo, ele vai para a creche, a escolinha, e ele demora, a mãe, o pai ou a babá demora de pegar ele, o transporte, e ele se sente sozinho, ele vai sentir de novo aquela falta da pessoa e ele vai querer de novo
ele vai atualizar aquele sentimento. Gente, mais uma vez, eu falei no início dessa live que eu não ia parar para conversar com vocês hoje, porque essa live vai ser gravada para o canal do YouTube, provavelmente será editada para tirar essas partes que eu estou trocando ideias com vocês. Eu amo trocar ideias com vocês, mas essa live é uma live importantíssima que vou falar da parte psicológica da carência afetiva, da origem, tá? Desde a inconsciência, que a gente, quando começa a ser carente, é quando a gente bebê, um bebezinho no bercinho. Então, eu não posso parar a todo momento para responder. Desculpem hoje eu estar assim, falando direto, porque essa live ela vai se transformar num vídeo para o canal do YouTube, porque eu gosto muito quando eu estou interagindo com vocês e eu me sinto muito empolgada para falar quando eu não estou só em frente à câmera, quando eu sei que vocês estão me ouvindo, é muito estimulante, é motivador isso para mim. E aí eu faço, às vezes falo sobre temas mais interessantes que eu poderia estar falando no canal do YouTube, mas pelo fato de eu não estar sabendo que vocês estão me ouvindo na hora, interagindo, gostando, dando like, soltando coraçãozinho, beijinho pra mim, então isso me estimula, isso, supre uma carência de que eu não tô lá sozinha, só eu e a câmera, lunática, maluca. Então é muito interessante, por isso que eu resolvi gravar essa live de hoje, porque eu vou falar de assuntos muito importantes. Então a nossa carência afetiva a origem dela é de quando nós éramos bebês. E todas as vezes que a gente se sente com uma falta, com uma necessidade não atendida, atualiza na gente aquele sentimento desagradável que a gente sentiu quando a gente era um bebê. E aí a gente sente novamente aquela dor, aquela falta, aquela carência, aquela necessidade, aquele desejo. E a gente, às vezes, não compreende que aquilo ali é apenas uma atualização de algo desagradável que a gente sofreu. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai suprir de qualquer forma aquela necessidade. Como? Comendo principalmente açúcar, guloseimas, brigadeiro, chocolate, porque tem substâncias que aplainam, amenizam no cérebro aquela falta, aquela necessidade. E isso é um perigo, tá? Pode assistir, que coisa mais linda. Eu tenho 11 anos, eu posso assistir. Gente, isso é lindo demais. Deve, meu amor. Eu tô falando sobre carência afetiva e é muito bom que você, um pré-adolescente, entrando na sua adolescência, você já saiba muitas vezes o que vai acontecendo com você, o que acontece por você às vezes se sentir carente. Que coisa mais linda e maravilhosa. É isso que eu gosto das redes sociais, da internet, essa interação bacana. Então, gente, vamos lá. Vamos voltar para nosso foco. Vamos falar. Porque a gente está lá sentindo aquela dor, aquela carência, aquela falta, aquele desejo, sem saber por que começou. E aí a gente vai lá e invade a geladeira e pega alguma coisa. Não é assim que a gente faz, a gente não sabe por quê. Porque a oralidade, a necessidade de comer é a primeira necessidade do ser humano. Nós nascemos e a primeira coisa que a gente faz depois de chorar é querer comer. Porque a gente não está mais sendo nutrido pelo sangue da nossa mãe, a placenta. A placenta é o alimento do bebê dentro do útero. A placenta, que é um formato como se fosse uma grande esponja com um cordão umbilical, ela fica presa no útero, ela pega o sangue da mãe e através do cordão umbilical ela nutre o feto. E o feto não sente fome quando ele está no útero da mãe, o feto não sente fome porque ele está sendo nutrido pelo sangue da mãe. Nutrido e também envenenado com as substâncias que a mãe está ingerindo e está também se estressando, porque quando a mulher está grávida e ela está sob estresse contínuo, ela libera muitas substâncias do tipo cortisol, do tipo adrenalina, e essas substâncias vão estressando o feto. O fetinho vai ficando um fetinho estressado com aquela substância que está passando tudo pelo sangue da mãe para o bebê. Voltando para a carência afetiva, a gente nasce e a primeira coisa que a gente quer é comer. Por isso que a carência está ligada diretamente à necessidade de comer alguma coisa. Quando a gente sente aquela necessidade compulsiva de comer alguma coisa, já saiba que estão carentes afetivamente. Não é fome isso.
Fome é outra coisa, tá? Quando a gente tá carente e a gente sente uma necessidade compulsiva e impulsiva em comer alguma coisa, principalmente alguma coisa doce, é sinal de que a gente tá carente. E agora vocês já sabem que a carência tem origem lá quando éramos uns bebezinhos. Para quem está entrando agora, eu explicando que eu não estou dando boa noite, interagindo mais, porque esse vídeo vai ficar gravado para o meu canal do YouTube e também ele vai ficar aqui compartilhado por 24 horas. Quem não conseguiu ver do início, eu recomendo que assista, porque senão não vai compreender determinadas coisas que eu estou falando sobre um assunto de extrema importância para a nossa vida, que eu acho que vocês concordam, e se concordam, dê um like para mim, sobre a carência afetiva, a falta, a necessidade que a gente sente, né? Esse desejo que a gente não sabe como saciar, porque o desejo, ele é algo que sempre vai pedir um pouco mais e mais e mais e mais. Um dia eu vou fazer uma outra live só para falar sobre a metáfora do desejo com vocês. Eu já falei, mas já tem muito tempo e eu vou falar novamente. Mas falando da carência afetiva, a gente tem uma compulsão por comer. Outras pessoas vão fazer o quê? Vão comprar. Então, elas saem para comprar e elas compram compulsivamente coisas que elas não vão usar, coisas que não tem nada a ver com elas, coisas que ela olha depois e fica até com raiva, não é verdade? Então, meus queridos, meus amores, sabendo que a carência pode fazer você ir tanto para uma compulsão alimentar, quanto para uma compulsão de compra, de consumo, quanto para drogas, bebida, drogas ilícitas, cigarro. Tem gente que fuma porque ele está carente. Então, carência é isso, é você ter que botar algo na boca, principalmente, porque o bebezinho, a primeira necessidade do bebê quando ele nasce é alimentar-se no seio da mãe, no peito, o leite materno. Então, isso faz com que a criança, o bebê, tá, fique querendo sugar ele suga, entra aquele leite adocicado, ele supre a necessidade básica dele e ele fica tranquilo, relaxadinho e dorme o soninho dos anjos. Nós, quando estamos carentes, estamos como se fôssemos bebês novamente. Estamos susceptíveis, frágeis, como um bebê. Então, precisamos entender que a carência de hoje, ela fica atualizando, ela está atualizando um sentimento que você teve quando você estava no bercinho, tá bom? E pessoas que têm dificuldade, quanto mais obrigada pelos coraçõezinhos, vocês são maravilhosos, lindos. Pessoas que têm dificuldade em... pessoas que têm dificuldade em identificar, em parar com essa compulsão, elas também têm uma dificuldadezinha em praticar atividade física. Porque lembrem-se, o bebê, ele pratica atividade física? Não, né? O bebê, o que é que o bebê gosta de fazer? De ficar deitadinho, ou de ficar no colinho, ou de ficar no bracinho. Ele gosta de ser acalentado, ele gosta de movimento, por isso que ele gosta de carrinho, ele gosta de berço, que balança, porque isso é similar ao balanço que ele sentia quando a mãe andava e ele estava no útero, ó. A mãe tá andando e ele tá assim, ó, para lá e para cá, para lá e para cá. De repente parou, aí ele quer se movimentar, ele quer de novo. Então, se você simula aquele movimento do útero, o bebê vai ficar calminho, quietinho. Ele adora ficar em contato com o corpo de um adulto, principalmente em movimento, andando. Você não vê bebês chorando quando eles estão coladinhos aqui, com aquele tecido, aquela coisinha que bota aqui na frente ou nas costas, porque a pessoa está andando, está em movimento, e o bebê também, e ele ama isso. Então, nós não queremos ter esforço a princípio. O nosso cérebro não foi projetado para a gente fazer esforço. E ele vai resistir a qualquer tipo de esforço. Ele vai querer manter você na caminha, dormindo até mais tarde, o despertador toca e você bota o dedinho lá e desliga. Ele vai querer manter você no sofá assistindo sua série favorita. Ele vai querer manter você com sua perninha para cima, na sua cadeirinha depois do almoço, porque é isso que ele está acostumado a fazer desde quando você nasceu. Então, a gente precisa lutar para sair do marasmo, lutar, é um opus
contra a natura. O que é opus contra a natura? Isso é em latim, essa expressão. É um trabalho, opus é trabalho, tá? Contra a natura, a natureza. Então, é um trabalho contra a natureza. Todo trabalho contra a natureza, a gente tem que fazer um esforço adicional, porque a natureza vai querer manter você sempre paradinho, se alimentando. E o que é que acontece com você? Você começa a engordar e a engordar. Por quê? Porque você não pratica atividade física e só come. Você, tendência, lógico, é uma matemática isso, é um princípio da economia. Se você gasta menos do que o que você ingere, do que você tem, você acumula. Se você gasta mais, você perde. Isso é um princípio de economia, isso é um princípio básico de matemática. Não tem mágica, tá? Então, claro que existem coisas que podem estar atrapalhando no meio do caminho, mas a carência afetiva vai levar você a consumo, principalmente de substâncias que façam você se sentir mais anestesiado, mais sonolento, mais sem sentir nada. A carência leva você a fazer algo que faça você esquecer aquela falta. A carência vai puxar você para fazer sempre alguma coisa que faça você esquecer aquela falta. E muitos homens também, eles, quando estão carentes, eles vão se masturbar ou eles vão arranjando um relacionamento atrás do outro. Mulheres também se masturbam quando estão carentes. Não é só homem que se masturba quando está carente. Tanto homem quanto mulher. E nada demais em se masturbar, não tem problema nenhum. Sabendo que não vai resolver a carência, porque vai ficar com aquela sensaçãozinha gostosa do orgasmo e depois a carência vai voltar. Então tem que ter o quê? O que é que precisa ter? Consciência. A gente precisa adquirir consciência, porque consciência a gente não tem quando a gente nasce. A consciência, ela vai chegando pra gente aos poucos, à medida que a gente vai descobrindo que nós somos seres independentes e capazes de realizar ações, coisas na vida. Para realizar coisas na vida, a gente precisa ir à luta. A gente precisa pagar o preço, não é? A gente, às vezes, quer que a mudança aconteça sem a gente pagar o preço. Não existe mudança sem pagar o preço. Toda mudança pede que você pague um preço por ela. E quando a gente se recusa a pagar o preço pela mudança, a mudança não ocorre e a gente se queixa. Se queixa que está triste, que está depressivo, que está gordo, que está ganhando pouco, que está no relacionamento de merda. Desculpe o termo, mas é isso mesmo. A gente não muda porque a gente não quer agir, mudar, fazer o opus contra a natura, fazer algo que é contra aquela natureza que pede que você fique o quê? Deitadinho, mamando no peito da mãe, na teta, e apenas isso, sem sentir dor. Tem pessoas que se anestesiam de medicações para dormir, medicações para não sentir aquele vazio, aquela carência. É o antidepressivo, faz você ficar zen noção, sem noção nenhuma de nada. Você passa pela vida sem viver, você não vê o colorido, o sabor, o cheiro, você não sente as emoções em tons fortes, você fica meio anestesiado. E é isso que o antidepressivo faz na sua cabeça. Além disso, ele vai causar 1000 outros prejuízos. Farei depois, outro dia, uma live só falando de drogas que causam mal para a nossa saúde, principalmente os antidepressivos e os ansiolíticos, beleza? Agora a gente está falando sobre a carência afetiva. E essa carência que vem de lá, de quando a gente é o bebezinho, repetindo, e que faz com que a gente fique o tempo todo insatisfeito e querendo sempre buscar um consolo, tá? Vai fazer com que a gente corra para coisas que não vão satisfazer. Porque lembre-se, eu até botei hoje um post novo no meu feed dizendo que tudo o que você pode tocar, você pode perder. Você não adianta você querer, porque você vai perder de novo aquilo. Você pode perder. Aquilo passa, o consumo passa, você compra uma coisa, fica obsoleta, você come e acabou a comida e você engorda, você bebe e acabou a bebida e você ficou bêbado, você usa droga e acabou a sensação de droga e você tem que usar mais. O sexo você transou e acabou, e você quer mais, você quer com outra pessoa, e você quer diferente. E a gente nunca fica satisfeito, porque tudo que a gente não pode tocar, a gente pode sim
adquirir para a gente tudo que a gente não pode tocar, que são os nossos sentimentos, o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso conhecimento. Isso ninguém pode tirar da gente. No momento de carência, a gente vai recorrer ao quê? Aos nossos recursos internos. São esses recursos internos que vão fazer com que a gente supra essa carência, porque a carência já está dizendo, é carência afetiva, é carência de afeto, é uma atualização daquele tempo que você era um bebê. E sabe o que acontece com pessoas que vão se permitindo ficar nesse estado de carência eterno? Elas vão parando os movimentos, elas vão ficando com dores articulares porque elas não se exercitam, elas vão engordando porque elas comem demais e elas não gastam aquelas calorias e elas vão ficando como se inconscientemente eu estou suprindo uma falta da minha mãe. Inconscientemente, eu não tenho consciência disso, mas eu vou suprindo aquilo, botando para dentro, como se eu estivesse excessivamente sentindo a falta da mãe inconsciente, e a gente acha que vai suprir aquela carência utilizando esses recursos externos, que não vai suprir essa carência. A gente precisa se conscientizar que crescemos, que somos adultos, que podemos resolver nossas questões, nossos problemas, nossas faltas, que erramos, que somos vulneráveis, que somos falhos, que vamos tentar novamente com A, com B, com C, em outro trabalho, fazer outras coisas. Essa consciência de que somos responsáveis por tudo que fazemos, essa consciência que vai fazer com que a gente fique menos carente. É a consciência que chega e que diz: você é adulto responsável e você precisa se responsabilizar pelo que você faz ou deixa de fazer, porque tudo tem um preço. Não existe almoço grátis. A mudança necessária para você adquirir consciência tem um preço, só que a gente não quer pagar, mas paga para fazer uma escova no salão, mas paga para comer uma pizza por semana, mas paga gastando com combustível, mas paga comprando porcaria no shopping, mas paga pagando refrigerante, comprando coisas que não vão fazer com que você cresça internamente, adquira uma consciência. A gente paga por coisas externas, mas a gente tem uma dificuldade para pagar modificações permanentes na nossa vida. E por que será isso? Que dificuldade é essa que faz com que a gente ache caro um curso, ache caro uma transformação, ache caro uma dinâmica, uma coisa que vai fazer você adquirir uma outra forma de se relacionar com você, com o outro e com o mundo? Porque será isso? É a inconsciência que faz com que você só valorize as coisas que você pode pegar, tocar. Então, se você não pode tocar porque é conhecimento, você não valoriza. Eu dedico minha vida ao autoconhecimento. Eu dedico os últimos 30 anos da minha vida a investir em cursos e cursos de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Não foi de graça. O que eu faço não saiu de graça para mim. Eu paguei um preço muito caro e eu pago até hoje, porque até hoje eu continuo. Eu já fiz 7 especializações, eu já estudei N temas e eu continuo estudando, porque é assim que eu me liberto das armadilhas, é assim que eu fico livre, eu me sinto mais livre para eu ser quem eu quero ser e ligar o foda-se quando eu quiser ligar o foda-se e fazer o que eu tenho vontade sem sentir que eu devo nada a ninguém. Não, eu sou adulta, eu fiz medicina e não trabalho com medicina assistencial, foda-se. Eu não me interessa, porque eu não quero cuidar do corpo, eu quero cuidar da alma das pessoas, eu quero cuidar da mente delas. Eu não estou interessada em resolver problemas físicos. Já tem médico demais para fazer isso, já tem médico demais medicando as pessoas. Eu quero o contrário, eu quero trazer consciência, eu quero trazer para as pessoas conforto emocional, eu quero trazer inteligência emocional. E como tem muitos médicos que já atendem, tocam, cuidam do corpo, eu não preciso ficar cuidando do corpo.
E eu tive a coragem de romper com uma profissão que é considerada top of mind, que é considerada a melhor de todas, e eu tive coragem de dizer, mas não estou interessada. É muito bonita, mas não quero. Eu sou médica, não renego o que sou. E agradeço, tenho gratidão pela medicina ter me dado conhecimentos que, se não fosse a medicina, eu não poderia estar falando sobre coisas que eu falo hoje, sobre sintomas físicos, sobre medicações e efeito das medicações. Porém, não é o meu caminho, não é o meu caminho. Eu não tenho interesse em continuar cuidando do corpo. Eu gosto e me sinto muito mais feliz, me sinto muito mais seduzida em cuidar da alma, em cuidar da mente de vocês. Então, meus amores, eu tenho um recado. Se vocês me permitem, eu vou dar um recado para vocês. Eu tenho uma aula inaugural que eu vou fazer e eu vou falar sobre carência afetiva, eu vou falar sobre dificuldades emocionais que impedem as pessoas de realizarem os projetos e os planos deles para 2019, porque amanhã vai ser de amanhã até o dia 1º de janeiro de 2019, vão faltar 100 dias. 100 dias. E você pode, nesses 100 dias, realizar muita coisa que você não realizou na sua vida inteira. Você pode, sim, dar o passo necessário, preciso, importante para você ficar livre de várias coisas, inclusive para você ter independência e autonomia financeira, para você ter uma mentalidade com relação ao dinheiro, uma mentalidade de abundância, de prosperidade e não de carência, de falta, porque carência é falta. E se a gente sintoniza com a carência, a gente fica sem grana, sem dinheiro, sem trepada boa, sem nada. E eu tenho um convite especial, é uma aula gratuita, inaugural, do curso do grupo, coaching grupo que eu fiz o ano passado e farei esse ano novamente, a alavanca para o sucesso. Eu espero vocês todos no dia 16 de outubro. Para isso, vocês precisam se inscrever. Para fazer a inscrição, vocês têm que mandar um e-mail para mim, porque eu não tenho o e-mail de vocês, e é uma sala fechada, virtual, online, fechada, não é uma live, não vai entrar quem quiser, só vai entrar quem se inscreveu, só vai entrar quem tem interesse de ficar e de aprender e de ser livre e de conquistar recursos financeiros e de conquistar um relacionamento bacana e de conquistar uma carreira de sucesso. É alavanca para o sucesso. Eu fiz o ano passado e vou fazer este ano novamente. E convido você. Você é meu convidado. Para isso, você precisa enviar um e-mail para mim, para que eu mande para você uma ficha de inscrição, para que eu coloque você dentro da minha sala virtual. Porque uma vez fechada a sala, não entra mais ninguém. E essa aula vai acontecer no dia 16 de outubro, uma terça-feira à noite. E para isso, você vai mandar um e-mail para dra.alcionebastos@gmail.com dra.alcionebastos@gmail.com, dizendo: quero participar da aula grátis. Só isso. Não é difícil, é simples. A gente pode fazer muitas coisas simples, mas a gente resiste em fazer as coisas mais simples e prefere os caminhos mais complicados, o caminho da dor, o caminho do desamor, o caminho da carência, da falta. Não é necessário isso, existem caminhos muito melhores, mais simples, que você consegue realizar as coisas às quais você se propôs realizar. Durante a aula, a gente vai falar sobre temas muito importantes e bacanas para você. Eu espero todos vocês no dia 16 de outubro. E daqui até lá, farei algumas outras lives. Amanhã eu estou viajando. Vou para uma viagem internacional e volto no dia 9. Porém, durante esse período eu vou fazer algumas lives de vários outros lugares e vou também fazer stories. Acompanhem meus stories, fiquem ligados, porque vocês vão gostar das paisagens que eu vou postar para vocês.
Um beijo, meus amores. Amo vocês de paixão. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.